Pela fé, Abraão. Pela fé, Abraão se tornou o pai da fé. Mas o que é fé? Fé é definida pela própria Bíblia. Veja o que está escrito por Paulo aos Hebreus, no capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Somos questionados quanto às coisas que acreditamos, a origem das coisas, Deus, a existência de Deus, a atuação de Deus no nosso mundo. E a resposta é uma resposta de fé. A ciência não prova Deus. Ela pode trazer certificação para aqueles que têm fé. Mas aquele que duvida, aquele que procura não acreditar, não vai encontrar motivo para poder fortalecer a sua fé. É preciso um salto no escuro. É preciso ser convidado, convocado para a fé. Mas não é uma coisa totalmente às cegas. Nós temos os pais da fé. Abraão, pela história, nós vamos comprovando que as pessoas que se dedicaram a Deus, que confiaram em Deus, tiveram respostas positivas. E hoje vamos ver os heróis da fé, começando por Abraão, pois aqui então vamos ver a descrição. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi dito por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Se os antigos receberam bom testemunho, você e eu também estamos recebendo bom testemunho dos antigos. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é invisível. Não foi feito do que é invisível, porque as pessoas estão acreditando em falsas doutrinas sobre a origem das coisas, a origem do mundo, das espécies. Vem teorias evolucionistas, fantasias sobre explosões capazes de gerar mundos e vida. Mas nós temos nesse campo do invisível uma fé trazida pela palavra de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Do Gênesis cremos até o Apocalipse. É Gênesis capítulo 1, verso 1, mostrando que Deus é a origem das coisas. Portanto, do invisível, Deus, formaram-se as coisas. Não de uma explosão qualquer, do nada não se tira nada. Assim dizia o meu tio Armando Garcia e repetia o meu tio Paulo. Mas nós precisamos ter uma experiência. Deus é tudo e não nada. Portanto, dele vêm todas as coisas. É fonte de matéria e de vida. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Nós estamos falando por ele, estamos repetindo a fala dele. Mas que fé é essa de Abel? Foi a fé da obediência, ele creu e obedeceu e levou um sacrifício aceitável, enquanto seu irmão Caim ouviu, mas não atendeu e esperava resultados para a sua fé sem obediência. A diferença da fé de Caim para a fé de Abel é a fé com obediência. Resultado: Abel, morto por Caim, vivo na nossa palavra e vai ser ressurreto pelo nosso Senhor Jesus. Justo, fiel, aquele que obedece, justo é aquele que obedece à lei, aquele que anda de acordo, em conformidade com a lei. Enquanto que Caim não matarás, ele matou o seu irmão, portanto, injusto. E ele enfrentou a morte, enfrentará provavelmente um destino cruel. Não sabemos do juízo, mas podemos prever que as suas escolhas o afastaram de Deus, o autor da fé. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Que maravilha! Quando nós temos fé capaz de nos fazer viver a vontade de Deus na terra, Deus o tomou para si, porque a amizade era tanta, a convivência era tanta, a fé era tamanha que ele precisava experimentar a companhia do nosso Deus. E Deus queria a companhia dele
quis e o levou. E foi então o primeiro princípio dos vivos a ser garantido para nós que estamos vivos, uma sobrevivência em Deus. Pela fé, portanto, de Enoque, nós temos a nossa fé robustecida. Nós, os que estamos vivos, podemos e seremos transladados para os céus, caso não venhamos experimentar a morte. Mas se morrermos, temos outros, temos Lázaro, temos outros. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Não basta crer apenas na existência de Deus, mas na intervenção, ele recompensa e traz recompensa para todos. Aqueles que o atendem, as boas recompensas e a recompensa da morte eterna, do juízo, para aqueles que não atendem aos reclamos de Deus. Pela fé, Noé, aqui está uma prova viva, Noé salvo pela fé, porque se ele tivesse apenas crido no dilúvio, mas não tivesse obedecido e construído a arca, teria morrido no dilúvio. Mas a fé move montanhas, a fé moveu Noé a pregar por 120 anos, e pregando e construindo a arca, ele salvou a si, a sua família, a mim e a você, descendentes de Noé. Bem, pela fé Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, pois não se via chuvas, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Portanto, Noé, herdeiro da justiça, porque pelas obras salvou, através da fé, por suas obras salvou sua família. Pela fé, Abraão, quem foi que providenciou a planta da arca? Com certeza foi Jesus. A nossa salvação vem dele, mas a nossa operosidade, a construção da arca, do nosso caráter, a nossa obediência ao Pai é que nos faz semelhantes a ele e concidadãos dos céus. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Isaque, Jacó, eu e você, co-herdeiros da mesma promessa. Promessa de herdar um torrão celestial. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. E nós também esperamos a santa cidade que vai ser construída. Vou preparar-vos lugar. E Jesus está preparando esse lugar e virá em breve. E essa cidade santa será a nossa habitação. Um lugar preparado pelo próprio Jesus, o maior de todos os arquitetos. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Não foi essa a promessa de Deus para Abraão? Farei de você uma grande nação, incontável como as areias. Conta as areias se puderes, assim será a tua geração. Conta as estrelas, assim será a sua geração. Alguém pode contar o número dos judeus que estão espalhados no mundo hoje? De forma alguma. Não se pode ter certeza nem mesmo das descendências dos descendentes de Abraão. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Ele lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. É muito estranho isso. Deus fala, farei de você uma grande nação. Abraão, 2 filhos, Ismael e Isaque. A promessa era que através de Isaque seria feita uma grande nação.
Ismael também seria uma grande nação, mas Deus pediu o sacrifício daquele filho que era o filho da promessa, o filho que prometia trazer tanto a multidão de filhos para o Pai, como também a salvação para mim e para você. A descendência, ele era o antepassado do próprio Jesus. E assim, a morte de Isaac representava o fim de todas as promessas, era paradoxal, contrassensual para com as próprias promessas de Deus. Mas aqui Paulo explica que ele creu, por isso foi o pai da fé. E no que ele creu? Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. E figurativamente, recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaac abençoou Jacó, Esaú, e assim continua a grande galeria dos heróis da fé. Sacrifícios nós podemos experimentar nessa vida, mas temos que fazê-lo mediante a fé. Assim, no capítulo 11, versos 17 e 18, falamos de sacrifício. Capítulo 11, 17 e 18. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Assim, uma prova terrível, a morte do filho amado, o sacrifício, o assassinato. Mediante a fé, se colocaria fim à vida, à promessa, a tudo aquilo que ele podia crer anteriormente. Como é difícil, para mim, eu sempre fico imaginando, se eu fosse Abraão, eu teria duvidado de mim mesmo. Talvez de Deus, mas Deus prometeu que era através dele que se faria uma grande nação. Como agora vou matá-lo? Mas a fé de Abraão superou a todas as expectativas e a todas as dificuldades. Um sacrifício, sim, mas o resultado, uma vida de promessas, não apenas uma promessa. Gênesis capítulo 21, versos 12 e 13. Aqui nós lemos sobre esse fato, esmiuçando melhor. Mas também do filho que estava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar e, tendo colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto em Berseba. Ali também se fez uma descendência do aparente desastre, do abandono. Deus provê nações. Ele sustentou ali o menino Ismael, providenciou água e comida no meio do deserto. Gênesis capítulo 22, Deus vai explicando todas essas circunstâncias e requerendo de Abraão o sacrifício. Ali Ismael ficava para trás e Isaque seria sacrificado. Ele sobe ao monte para cumprir a promessa, os reclamos de Deus. Mas o anjo do Senhor, o próprio Jesus, é que foi o filho primogênito, o filho único de Deus. Não toque no menino, nada faça. O cordeirinho está ali pendurado no galho. Esse cordeirinho pendurado no madeiro pelos chifres. Esse cordeirinho pendurado no madeiro é o nosso Jesus, Filho de Deus, que morreu por nós. Assim, pela oferta de sacrifício de Abraão, também nós podemos ver o sacrifício de Deus, o sacrifício de Jesus. Ali estava Isaque, muito mais forte que Abraão, um jovem, poderia ter se socorrido, fugido, enfrentado o pai que estava ali para sacrificá-lo. Mas debruçou-se por sobre o altar. Jesus também fez isso. Então a oferta de sacrifício de Jesus foi um voluntariado. Gênesis capítulo 12, verso 21, todo o capítulo 12 fala desse amor, dessa situação, do capítulo 12 até o capítulo 21, falando do amor do Pai. Bem, para irmos para a finalização do programa de hoje, eu reclamo Hebreus capítulo 11, verso 12. Aqui nós temos a seguinte mensagem de Paulo. Assim havia feito a promessa, assim aquele homem já sem vitalidade Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes,
tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Ali estava um velhinho de 100 anos, tendo um filho, um renovo, uma promessa quando já lhe faltava forças. E a sua esposa, também já o seu ventre não tinha vitalidade. Veja o que diz aqui, logo abaixo. Estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Verso 13. Então, a estéril, verso 11, pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho. Nada é impossível para Deus, e nada é impossível para aqueles que têm fé, porque Jesus disse, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa-te daqui para lá, lança-te no mar, e isso será feito. Então, por que ainda não estamos curando pessoas com as nossas orações? Não temos poder. Ali estavam os discípulos sem conseguir expulsar um demônio e perguntaram então a Jesus, por que não conseguimos expulsá-lo? Essa casta precisa ser expulsa com jejuns e oração. Acima de tudo, fé. Homens de pouca fé, porque duvidasse. Se tiveres fé como um grão de mostarda, nossa vida será transformada e a dos outros também. Ainda hoje escutei histórias terríveis de criancinhas num hospital que estão sofrendo muitas dores, muitos sortilégios do mal. Estão no seu físico sofrendo. E me deu ímpeto, vontade de orar por essas pessoas. Vou fazer isso? Homem de pouca fé. E aí eu falo para Jesus, fortalece a minha fé. Porque foi assim que um pai chegou a Jesus e pediu que curasse sua filha e o seu filho. E então Jesus perguntou sobre a sua fé. Ele disse, creio, mas fortalece a minha fé. Precisamos ser fortalecidos na nossa fé. E como é que fazemos isso? Acabamos de explicar. Ouvindo da fé dos patriarcas, pela palavra de Deus. A fé, diz Paulo, vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Os heróis da fé fortalecem também a nossa fé. Pelo resultado da fé, vemos as obras desses heróis da fé. E pelas obras de Jesus, somos fortificados e transformados e capacitados como os discípulos, que até a sombra de Pedro ressuscitava e curava. Mas a nossa oração não passa do teto. Jesus, eu creio, mas fortalece a minha fé. Vamos nos dedicar à palavra, ao estudo, à obediência e à oração. Fazemos isso agora. Pai querido, estamos diante de Ti como pobres pecadores, mas ricos na graça de Jesus, prontos para receber de Ti o galardão da fé, para operar milagres como seus discípulos, como o Senhor, porque o Senhor prometeu, fareis estas coisas e ainda mais do que as que eu fiz. É isso que reclamamos, poder para viver a inteireza do Teu Santo Espírito, a inteireza das Tuas obras. Afasta de nós os desejos pecaminosos e o poder do mal, livra-nos do maligno, porque assim oraste por nós. Repetimos essa oração. E dá-nos a fé inabalável do pai Abraão e a fé na promessa e na santidade de Jesus, capaz de nos transformar. Abençoa todos que estão participando, assistindo, e leva a eles a força do Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Ei, não esquece, curta, compartilha, siga essa programação e leva ao mundo o ir de pregar esse evangelho a toda nação, tribo, língua, a todo povo. Deus abençoe você e muito. Até amanhã. Vê e entende.